Olá, meu nome é Thiago e hoje eu quero falar um pouco sobre a grande causa de alguns professores não conseguirem lidar com a indisciplina em sala de aula. Então, tem professores que têm uma dificuldade muito grande de ter domínio de turma, de contornar os episódios de indisciplina, e muito disso está por detrás, essa inabilidade tem algo por detrás que está no comportamento deste professor e que por muitas vezes ele não percebe. E para a gente entender um pouco que comportamento é esse, eu quero trazer um exemplo do próprio cotidiano, algo que acontece muito comigo. Veja bem, eu sempre tenho posts, anúncios, vídeos e sempre tem alguém, algum professor, porque o público que me assiste são professores, que vem fazer algum comentário ruim, algum comentário criticando, haters, né, que a gente chama. E a maioria, na verdade, eu acredito que não tenha nenhum que tenha fundamentado bem a crítica, mas é sempre algo do tipo: ah, você parece um coach, ah, você é um professor metido a influenciador, ah, você não tem. Você só está falando isso porque você nunca deu aula em uma escola pública, você nunca deu aula para uma turma de 40 alunos. Então são sempre argumentos que ferem a minha pessoa e não algo contra-argumentando aquilo que eu estou defendendo. Como eu sei muito bem da minha história, eu não me importo, isso não me atinge pessoalmente. Porém, isso é um sintoma de algo que está acontecendo na sociedade no geral e que acaba indo para a sala de aula e que acaba afetando a autoridade do próprio professor. O que eu quero dizer com isso? À medida que a pessoa ela não fala sobre os argumentos, mas sim ataca quem emite uma mensagem que ela, que ela não concorda, com a qual ela não concorda, isso revela um comportamento motivado por afetos, por crenças, por preconceitos, até mesmo por frustrações que aquela pessoa tem. Porque muitas das vezes eu estou falando de soluções, de coisas que vão melhorar na sala de aula. E a pessoa não consegue acreditar no que eu estou falando, porque às vezes ela já tem uma outra experiência em sala de aula e ela não acredita que exista uma possibilidade disso mudar, mesmo eu tendo muitas evidências de que isso é possível. Mas enfim, para além da pessoa fazer esta ofensa pessoal, ela ainda faz sem evidência alguma. Ou seja, quando, por exemplo, ela fala que eu nunca dei aula em escola pública ou que eu nunca tive uma turma com 40 alunos, evidentemente ela não sabe sobre mim. Porque eu já, sim, não só já, como ainda continuo dando aula em escola pública e ainda tenho turmas, às vezes com mais de 40 alunos. Não são nem 40, são mais de 40. Então a gente percebe o quê? A pessoa não teve o mínimo trabalho para buscar uma informação que sustente o que ela está dizendo, que já não é algo, digamos, logicamente desenvolvido, né, intelectualmente desenvolvido ali. O argumento não foi construído numa base lógica, afinal de contas ela está atacando a pessoa. Mas, além disso, ela não busca evidências para aquilo que ela está falando. E como que isso reflete, como que isso provavelmente está causando problemas na sala de aula daquele professor? Veja bem, nós estamos o tempo todo lidando com alunos que estão se comportando de determinadas formas, que estão se colocando, né, argumentando de determinadas maneiras. E nós precisamos olhar para esses comportamentos e fazer um certo julgamento, não um julgamento de condenar, de criticar, não é bem isso. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo e tirar um significado daquilo, para que, a partir desta percepção, nós possamos manejar a situação. Então, se nós temos um episódio de indisciplina ou se nós temos um episódio em que o aluno não está conseguindo aprender, nós precisamos de uma capacidade, né, de perícia para olhar para aquela situação de uma forma objetiva. Então, a gente não pode pessoalizar. E a partir desses dados, dessas evidências, a gente então
vai tomar alguma providência. E aí o que acontece? Quando uma pessoa ela não consegue se afastar pessoalmente do problema, ela não consegue deixar aquela visão mais objetiva, ela acaba movendo as suas ações, tomando as suas decisões com base simplesmente em afetos, em crenças, em preconceitos, em achismo no final das contas. A gente pode dizer que seria um achismo. Eu acho que é por isso. Então o aluno está lá conversando com alguém ou mexendo no celular, e aí o professor já olha para aquilo ali, aquilo desperta uma reação emocional, e às vezes ele se irrita, ele se ira, e ele já toma alguma decisão sem antes pensar, mas espera, é isso mesmo que está acontecendo? Se for, qual que é a melhor maneira para lidar com isso? É simplesmente gritar? É expor o aluno? É dar uma lição de moral para a turma? É parar a minha aula? E da minha própria experiência e das experiências de muitos dos professores que aprenderam comigo, e baseado na própria literatura comportamental, isso não adianta. Na verdade, só piora o problema. Por quê? O aluno ele precisa olhar para o professor como uma referência de segurança, de controle, porque o próprio aluno não tem isso, ele não é ordenado, ele não tem controle sobre si. E a própria indisciplina é um sintoma disso. Então, nós, como professores, precisamos fazer o contraponto. Nós precisamos demonstrar o autocontrole, demonstrar objetividade ao lidar com as coisas, não subjetividade no sentido de pessoalizar. Então, muitas das vezes, até alguns professores falam assim: ah, o aluno tal é bagunceiro, ou até fala para o próprio aluno: você é bagunceiro, você é desorganizado. E a partir da hora que você fala você está taxando aquela pessoa, dizendo que isso faz parte dela. E aí, de fato, ela não vai mudar. Se eu sou assim, então, ok, eu sou desorganizado, então isso faz parte de mim, eu não vou mudar. A gente precisa se distanciar um pouco para ter um pouco mais de discernimento sobre o que está acontecendo, buscar evidências factíveis, para depois a gente escolher a melhor maneira de lidar com a situação. Então, de uma forma um pouco mais sistematizada que eu anotei aqui. Então, primeiro, se eu não tenho essa calma, esse discernimento, primeiro que eu não vou conseguir resolver problemas de aprendizagem. Porque eu não vou ter a calma, a paciência ou até a própria perícia para identificar evidências de que aquele aluno não aprendeu. Onde foi o problema? Eu estou, às vezes, supondo, é porque esse assunto é muito difícil. É porque todos os alunos vieram com defasagem de aprendizagem em matemática básica. Às vezes não é. A gente precisa conferir. A gente precisa de instrumentos para que a gente possa afirmar alguma coisa com tanta certeza. Porque eu vejo as pessoas afirmando tanto em relação a determinados assuntos sem ter o mínimo de evidência. Então, assim, não estou nem dizendo que tem que ter certeza, afinal de contas, o processo de ensino-aprendizagem, ele é complexo, ele vai demandar algumas nuances, mas você ter, pelo menos, evidências um pouco mais fortes em que se apoiar. Então, a primeira coisa, quando a gente é muito reativo, nós não conseguimos resolver problemas de aprendizagem. Segundo ponto, quando nós somos reativos, quando nós saímos do controle, demonstramos uma falta de controle emocional, nós também não conseguimos resolver problemas de indisciplina. Conforme os exemplos que eu já falei, às vezes você interpreta um determinado comportamento, você atribui uma causa para aquele comportamento que não é, e aí você acaba fazendo um julgamento sobre o aluno que não é verdadeiro. E a partir do momento que você faz isso, ele se sente injustiçado e você acaba com a possibilidade de construir uma boa relação professor-aluno e acaba com a possibilidade de, em um determinado momento, em um episódio de indisciplina, você conseguir contornar aquilo ali. Então, quando não tenho uma visão mais objetiva das coisas, mais calma, mais com mais discernimento das coisas, eu acabo perdendo a minha postura, eu acabo perdendo a minha autoridade. Eu não consigo construir essa autoridade. E por que que isso acontece? A autoridade, ela tem a ver com credibilidade. O quanto uma pessoa acredita, dá crédito a você para, no caso do professor, conduzi-la pelo processo de aprendizagem. Então, se o aluno olha para você e ele percebe que você não tem controle emocional, que você reage de uma forma exagerada a tudo,
que você para a aula para dar lição de moral, que você, às vezes, é injusto no seu julgamento. E veja, eu não estou dizendo que isso daqui para apontar o dedo na cara de quem faz isso. Às vezes a gente não tem consciência disso. É algo quase que natural. A gente tem uma primeira reação emocional sobre as coisas. A questão é que a gente precisa aprender a controlar isso com a razão. Né? A gente tem as reações emocionais, elas são muito mais rápidas do que a nossa tomada de consciência racional. Porém, a gente precisa treinar isso para que o racional entre de uma forma mais rápida. Isso é treino. O que eu quero aqui é desenvolver essa habilidade de tomar consciência sobre isso. Às vezes, num episódio desse, avaliar, putz, eu poderia ter agido de uma outra forma, ou às vezes pedir desculpa para um determinado aluno, rever a sua forma de avaliação ou algo do tipo. Então, eu tenho, quando o aluno percebe que eu não tenho determinadas habilidades, aí a gente vem, né, com socioemocionais, habilidades de inteligência emocional, tá tão em voga que tanto se quer ensinar, mas às vezes a gente tem que desenvolver isso também. Então, quando o professor não desenvolve isso, não demonstra isso para o aluno, ele perde credibilidade. O aluno não dá a ele o crédito, a possibilidade de conduzi-lo pelo processo de aprendizagem, porque ele olha para o professor e ele pensa, cara, ele às vezes tem algumas atitudes imaturas tanto quanto as minhas. Por que ele vai querer me ensinar? Né? Qual que é a moral que esse professor tem para falar isso para mim se toda hora alguém faz qualquer coisa, ele para a aula e começa a gritar e começa a querer tirar todo mundo da sala e começa a dar lição de moral. Então, quando isso acontece, eu perco a minha autoridade. Eu tenho um posicionamento ruim. E aí vem a questão do posicionamento, que é algo que eu sempre bato na tecla. É o posicionamento do professor que vai determinar, que vai ditar o ritmo, a cultura da turma em relação à disciplina. Então, se o professor ele consegue se portar como autoridade mesmo, uma pessoa que é referência de ordem, que é referência de controle, a turma vai confiar nele. Vai ter ali o porto seguro. Por quê? O que mais nós temos hoje são jovens que não têm referência de limites, que não têm referência, não tem algo em que se apoiar, porque às vezes a família não dá esta referência. Então nós precisamos, de alguma forma, representar esse lastro para que eles possam saber como se comportar, né? Demonstrar uma maneira de como se comportar. E por modelagem, por olhar para nós e querer repetir o que nós fazemos, eles vão aos poucos se tornando mais disciplinados a ponto de a gente nem ter que intervir em episódios de indisciplina, simplesmente porque na nossa aula já existe uma cultura de disciplina, uma cultura de alta performance. Então, inicialmente, para que a gente possa ter um melhor manejo desse tipo de episódio, ter os alunos conosco durante a aula, dando crédito para a gente precisa nos autoformar, fazer o nosso exame de consciência sobre os nossos próprios comportamentos para a gente não chegar nesse tipo de situação. Construir a nossa autoridade não só do ponto de vista de saber o conteúdo ou de saber ensinar o conteúdo, mas também de se portar, que é o que eu chamo de autoridade de vida. Inclusive, eu falo muito disso dentro da certificação Professor Classe A. Eu deixei até aqui o link embaixo. Se você vê que faz sentido para você, lá eu ensino como se posicionar de forma correta, como desenvolver o que eu chamo de autoridade de vida, que seria essa autoridade mesmo de se posicionar bem em sala de aula, se portar bem. E isso demanda uma autoformação do professor, a formação da própria maturidade, uma evolução no próprio caminho em busca de uma maturidade cada vez mais alta. A gente sabe que a maturidade ela é um caminho, ela não é um destino. Então, a grande mensagem que eu quero deixar aqui para todos os professores, como alguém que já passou por isso e que também não está imune, a gente sabe que por muitas vezes a gente vai sim ter uma reação emocional, é que nós tentemos sempre nos perguntar o que de fato está acontecendo? Qual é a evidência sobre aquilo que eu estou pensando? É isso mesmo? A partir dessa evidência, de que maneira eu posso fazer para resolver? E aí a importância também de você ter técnicas, de você ter uma bagagem profissional para lidar com aquilo.
Então, a gente precisa identificar e a gente precisa ter uma caixa de ferramentas com possibilidades. Então, ter discernimento. Exercer, de fato, um pensamento crítico, porque o pensamento crítico não é simplesmente ter opinião sobre alguma coisa, não é criticar alguma coisa, mas sim reunir evidências para tomar boas decisões, para ter discernimento. Então, a grande mensagem que eu quero deixar é essa: tenha discernimento, reúna evidências, e a partir disso, você vai conseguir ser exemplo, ser modelo para o seu aluno. E quando isso acontecer, ele vai querer seguir o que você está dizendo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e compartilha esse canal com outras pessoas, porque eu tenho certeza que tem vários professores buscando mais profissionalização, mais performance para a sala de aula, e a gente vê pouco se falar sobre isso por aí. Então compartilhe com os outros professores que você conhece. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!